Bom dia! Café com Palavra, mais uma manhã, mais um dia da nossa campanha, mais um dia do nosso estudo do Evangelho de Mateus. Como você se encontra neste dia lindo e abençoado por Deus? Como você acordou? Como você está? Saiba que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando a gente pensa que não vai dar certo. Aí Ele chega e faz a diferença em nossas vidas, principalmente quando você achar que está tudo errado, quando você achar que não está correndo bem como você quer. É aí que o Senhor faz o seu mover, o seu trabalhar. Hoje um domingo lindo, abençoado por Deus. Hoje um dia intitulado Dia dos Pais aqui no Brasil. Que o Senhor possa abençoar a cada papai nesse dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Evangelho de Mateus, nós estamos hoje no 14º dia. 14º dia, sabe que já é uma vitória para mim e para você que está seguindo esta campanha do Evangelho de Mateus. 14 dias sem falhar, 14 dias estamos aqui agradecendo ao Senhor, exaltando aquele que é digno de honra e de glória. Um dia mais arrumado, um dia menos arrumado, um dia com olheiras, outro dia com cara triste, outro dia com cara feliz. Porém, saiba que em todos os dias o Espírito Santo se fez presente e nos alimentou, e hoje não vai ser diferente. Um dia de expectativas no Espírito Santo. 14º dia hoje, que fala no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Fala também sobre Jesus andando por cima do mar. Hoje nós temos esses três subtítulos para ver aonde o Espírito Santo vai nos levar a falar um pouquinho do seu amor, daquilo que o Senhor tem para nós. Lembrando a você que se você gosta de acompanhar o Café com Palavra, clica aí no sininho no YouTube, ativa aí o sininho para você receber, porque às vezes eu esqueço de enviar, às vezes não dá tempo de enviar para as pessoas. E se você também gosta e sabe que o Espírito Santo pode falar com alguém, envia para um amigo, envia para uma amiga, alguém que está precisando ouvir esta palavra no dia de hoje, amém? Que Deus abençoe o seu dia e assim nós vamos fazendo a obra do Senhor, alimentando almas e vidas, que é este o intuito principal deste Café com Palavra. Então hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a parte que fala que Jesus anda por cima do mar. Tão conhecida essa passagem, mas ainda creio que o Espírito Santo ainda tem algo para nos entregar, né, nesta passagem, em nome de Jesus, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. A despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia! Vemos aqui esta passagem e o momento em que Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. O momento em que Jesus, com aquela multidão que ouvia ele, que seguia ele, que eram discípulos dele, que gostavam de escutar o que ele falava, Jesus ordena aos seus discípulos para que multipliquem-se os pães e os peixes. Alguém tinha ali um pãozinho, um peixinho, um pão e 2 peixinhos, 3 peixinhos, e o Senhor ordena que eles multipliquem, que vão entregando para a multidão aquilo ali após uma oração, e se dá a transformação, se dá a multiplicação dos pães. E ali nós vemos que a partir daquele momento Jesus despede a multidão com a barriguinha cheia. Jesus manda a multidão ir para casa com o estômago repleto. Jesus alimentou espiritualmente a multidão, mas também alimentou fisicamente. Porque muitas vezes é necessário que nós, como servos de Cristo, alimentamos as pessoas com o pão da vida, que é a palavra. Porém, há pessoas que é necessário alimentar com o pão físico, com o pão comida, com aquilo que eles precisem, porque ninguém consegue assimilar uma palavra
com a barriga roncando. Ninguém consegue assimilar uma palavra com a barriga doendo e com os filhos chorando. Então, nesta manhã, o Senhor quer nos ensinar a também alimentarmos o nosso próximo do pão físico, não somente do espiritual. Mas nós vamos nos ater hoje no Jesus andando por cima do mar, a partir do versículo 22. E então Jesus está ali, despede a multidão, e logo após ele despedir a multidão, diz que ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então, a partir do momento que se dá essa multiplicação de pães, o Senhor ordena aos discípulos que eles façam algo. O Senhor ordena aos discípulos que eles subam no barco, que eles continuem a travessia, que ele iria fazer outra coisa. O Senhor ordena aos discípulos que eles subam no barco para irem para outra margem do lago de Genezaré, e ele iria despedir a multidão e continuar ali mais um pouco. Se você ver no versículo sucessivo, você vai ver que Jesus vai despedir a multidão e vai subir ao monte para orar sozinho. Nesta manhã o Senhor quer falar aos nossos corações no momento em que Jesus manda seus discípulos, seus apóstolos, os 12, subir ao barco e ir para outra margem. Entenda que há um momento em nossa vida que ali o Senhor deixou bem especificado que os apóstolos fariam algo, porém ele, o Senhor, ainda tinha algo a mais a fazer. Ali o Senhor faz uma separação de tarefas, uma separação de situações a resolver. Discípulos, vocês subam no barco e continue o que eu mandei fazer. Porém, esta situação aqui, que é despedir a multidão, sou eu que tenho que fazer. O que o Senhor quer falar comigo e com você nesta manhã é o seguinte: há situações em nossas vidas que nós temos que seguir a margem. Nós temos que subir no barco e continuar a nossa caminhada. Porém, Jesus, ele vai permanecer para ainda resolver algo. Ele vai permanecer para ainda resolver algo que ficou a ser resolvido. Tem situações que não cabe a mim, a você resolver, e sim ao Senhor. Tem situações que o Senhor vai dizer: suba no barco e continue. Suba no barco e vá para outra margem, que dessa margem aqui, desta situação, eu vou despedir a multidão. Eu vou resolver esta situação. Aquilo que era mais difícil, que era, sabe quando você tem um evento a qual todos estão ali aglomerados e no final ninguém quer ir embora? Esse era o momento mais difícil daquela situação. Então, nesse momento, o Senhor diz: podem ir, eu me ocupo da parte difícil. Podem ir, eu me ocupo daquilo que vocês iriam causar um alvoroço para resolver. Tu imagina 12 pessoas gritando, 12 apóstolos gritando: vamos embora, acabou, não tem mais alimento, não tem mais alimento espiritual, não tem mais alimento físico. Porém, o Senhor tinha uma maneira toda especial de despedir a multidão. Eu sei qual que é? Não, eu não sei. Porém, ele, quando diz que ele iria fazer essa parte, é porque ele tinha uma maneira toda especial para fazer. E ainda mais, o Senhor queria ficar um tempo a sós. Havia um momento ali, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, depois de ele ter pregado para a multidão, e outra, depois de ele ter sabido da situação que João Batista, seu primo, seu precursor, havia sido morto. É nesse contexto que acontece essa situação. E ali Jesus, ele precisa, após ele pregar, após ele alimentar os famintos, após ele alimentar aquela multidão, após ele enviar todos os discípulos no barco para outra margem, para longe dele, ele necessitava estar a sós com o Pai. Ele necessitava estar a sós para colocar a sua mente em ordem. Nesta manhã o Senhor quer falar comigo e com você. Há momentos do seu dia, há momentos da sua vida, há fases da sua vida que é necessário você ficar a sós. É necessário você despedir a multidão, mandar os discípulos continuar, despedir a multidão
subir ao monte para orar, para ficar a sós com o Pai. Esta era a proposta, este era o contexto. Jesus, ele precisava desabafar com o Pai. Jesus, ele precisava falar com o Pai: Pai, por que o Senhor não protegeu o meu amigo João Batista? Por que o Senhor permitiu que todas essas coisas acontecessem? Eu sou Deus, mas eu estou sofrendo, eu também sofro como homem. Sabe, muitas vezes nós, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, passamos por dificuldades, necessidades de estarmos a sós. Necessidade de nos colocarmos a sós para orar, para simplesmente refletir, para simplesmente falar com Deus e sentir que Ele está nos ouvindo. E isso não foi diferente para com Jesus, porque Ele, como filho de Deus e homem, Ele sentia também as necessidades humanas. Então, nessa hora, Ele se coloca para orar, Ele se coloca para buscar a Deus, para entregar toda aquela dor que ele tinha e que ele não tinha deixado transparecer após saber da notícia do primo morto. E veja que após este tempo que ele sobe ao monte, ele ora, já diz a palavra do Senhor no capítulo 20, no versículo 25, que já era a quarta vigília da noite, já era madrugada e os discípulos estavam em alto mar, os discípulos estavam ali no mar da Galileia com os ventos batendo contrário, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e quando eles olham, eles vê um homem andando sobre as águas. Eles se assustam e pensam que é um fantasma e gritam. E nesse momento Jesus diz: calmem, sou eu estou aqui. Aí o Senhor quer falar, o Senhor quer mostrar para nós que naquele momento em que os discípulos se afastam de Jesus, o inimigo aproveita para atacar eles. A tempestade aproveita para balançar o barco, a tempestade aproveita para derrubar aqueles discípulos. O que o Senhor quer falar é que no momento em que nós nos afastamos de Deus, no momento em que nós nos afastamos de Cristo, é o momento a qual o inimigo aproveita para bater o nosso barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, cai não cai, derruba não derruba, que as ondas submergissem aquele barco ou não, o Senhor estava longe dos discípulos naquela hora, longe fisicamente, mas quando o Senhor vê que aquele barco, ele vai quase a pique, vai virando de um lado para o outro, o Senhor aparece sobre as águas. O Senhor aparece como por um milagre, andando sobre as águas, coisa impossível. E nesse momento os discípulos se assustam, sabe? É difícil às vezes quando nós estamos vendo o nosso barco afundar, e mesmo assim, quando nós vemos o milagre, muitas vezes é difícil de acreditar nele. Você já passou por situações desse tipo, que você está vendo tudo desandar, tudo desabar, tudo acontecendo de uma forma horrível e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Nesse momento você custa acreditar. Nesse momento você tem duas situações, ou você acredita ou você faz igual a Pedro: Senhor, se é tu mesmo, me faça andar sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, e ali o Senhor, nós conhecemos a história, Pedro afunda, o Senhor disse: tu é homem de pouca fé, porque tu segura Pedro para que ele não se afogue. Mas eu não vou entrar aí porque ficaria uma palavra muito grande, e o meu tempo já está se encurtando para terminar essa palavra. Mas o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã: persista. Saiba que mesmo no momento que você possa estar passando difícil, o Senhor, Ele está no controle. Ele manda, Ele ordena, faça isso, faça aquilo. Há um momento para todas as coisas e você é designado para algo. Não procure fazer aquilo que é para o Senhor fazer. O que é para Jesus fazer, Ele faz. O que é para os discípulos, é os discípulos que fazem. E quando Jesus se afasta, Ele se afasta para orar, mas Ele não se afastou da tua causa. Ele vem ao teu encontro no meio da tempestade. Aleluia. Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu domingo. Café com palavra, graça e paz da parte do Senhor. Fique calmo. O Senhor aparece em meio à tempestade. Aleluias.